Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Osmar Wang e é um grande prazer ter todos vocês aqui no Talk. Não tem como a gente não falar desse assunto, nós vamos ter que falar de guerra realmente, porque é uma coisa que está em pauta, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito perigosa, tá? Que está acontecendo no mundo e que vai afetar a todos, inclusive nós brasileiros. Apesar de estarmos distantes e tudo mais, mas economicamente vai afetar sim. Tá? Ainda mais tendo um imbecil, um babaca como o nosso presidente da República, que só fala besteira. Né? O presidente fala uma coisa, o Itamaraty fala outra, o vice fala outra e assim por diante. Você não sabe aonde tem um apoio à Rússia, você não sabe onde tem um apoio à Ucrânia, você não sabe aonde tem um apoio a lugar nenhum. Cada um diz uma coisa. Até a Ucrânia vem reclamar, Rússia faz a questão de alardear o posicionamento do Brasil e assim vai. Esse tipo de posicionamento brasileiro acaba gerando problemas para nós e para as negociações futuras. Não é só fertilizante não, como diz o imbecil do presidente. As coisas são bem piores do que isso aí. Mas isso aí é um outro tema que nós podemos discutir depois. A preocupação maior não é essa. A preocupação hoje, eu fico vendo a questão midiática, né? Parece que fazem aí um populismo midiático em cima da Ucrânia. Ah, porque o Zelensky é maravilhoso, o Zelensky sim o herói, o Zelensky não sei o que, Zelensky é... Tudo bem, cara, tudo bem. Mas não é assim não. Pautar como se fossem bonzinhos e vilões. Sabe, como se a Rússia fosse realmente o vilão dessa história e o Zelensky fosse o super-herói, né? Como se fosse um grande vilão massacrando um grupo de inocentes, um país de inocentes, soberania, não sei mais o que. Perfeito, eu acredito na soberania, eu acredito que todo mundo, todos os países deveriam ser soberanos, né? Assim como também os Estados Unidos deveriam acreditar. Hoje eu fico pensando da seguinte maneira, a contar por essa guerra aí, eu acho que muitas vezes eu paro e penso, será que isso aí não é, sabe, um teatro armado por décadas a fio pelos Estados Unidos para acabar culminando numa guerra desse porte, desse patamar, onde literalmente a Rússia acabasse sendo a prejudicada maior. A gente sabe que sempre houve essas guerras, essa disputa de poder entre as potências. Estados Unidos, na época a União Soviética, agora a Rússia. E a gente percebe isso, tanto que a OTAN foi criada para isso, para proteger a Europa e tudo mais, para se proteger da União Soviética. Tudo bem, a União Soviética foi dissolvida, então não tem mais necessidade de uma OTAN, sabe? Sempre liderada pelos Estados Unidos, vamos dizer isso. Deixar isso bem claro. E as pessoas não percebem isso. Daí a pessoa fala, porque a Rússia foi lá e invadiu um país soberano. Pô, mas os Estados Unidos invadiu uma infinidade de países soberanos também. Inclusive os Estados Unidos foram lá e destruíram o Japão, mesmo o Japão já tendo sido rendido com a primeira bomba nuclear. Foram lá e sacramentaram uma segunda bomba. E os caras estão numa infinidade de países nesse mesmo tempo. Ainda tem vários países aí, países soberanos, onde os Estados Unidos estão lá financiando guerras, financiando ataques, financiando bombardeios. E é muito hipócrita esse discurso. Então, eu não sou a favor realmente de invasões, etc., em guerras, mas também a gente tem que ser bem claro, deixar bem claro que isso aí permanece sendo uma disputa de poder entre os Estados Unidos e a Rússia nesse exato momento. Principalmente nos Estados Unidos, tá? Que sempre esteve aí colocando a mão em tudo, principalmente agora que ele já não é mais um país de poder homogêneo sobre o mundo, os Estados Unidos já não são mais isso, tanto que a Rússia e a China se juntaram a conversar a respeito disso, falando que hoje não existe mais um único país mandando no mundo. O mundo hoje está multipolar, nós temos a China, nós temos a Índia, nós temos a Rússia, nós temos vários outros países desenvolvendo tecnologia que não coloca mais os Estados Unidos nos próximos anos, nas próximas décadas, como protagonista mundial. Os Estados Unidos percebem isso. Está em jogo a consolidação de uma nova ordem mundial multipolar. É isso. Existem analistas que dizem que ainda é a transição entre a unipolaridade e a multipolaridade. Não, a transição já se fez conclusa. Nós vivemos uma multipolaridade, já são 3 grandes polos. Em janeiro, com o presidente Lula, o Brasil volta a ser polo, hoje é subordinado, a Índia é subordinada e a União Europeia é subordinada aos Estados Unidos. Então, nós vamos ter 4 polos. E a tendência é a Índia se afastar dos Estados Unidos, mesmo sendo governado por uma direita elitista, racista, ela é hinduísta, ela é contra. A tendência é ele, então, ficar mais próximo dos BRICS. Então, esse é um novo mundo multipolar. Eu tenho dito, assim, vivemos as dores do parto de uma nova ordem. E estas dores estão agora se refletindo neste incidente destas operações especiais, que não é invasão, como a mídia da burguesia capitalista financeira internacional está dizendo em uníssono, mas eles não têm unanimidade entre eles. Acabei de ler hoje artigo do Bernie Sanders, artigo do Henry Kissinger, Madeleine Albright, ex-secretária de
de Estado dos Estados Unidos. Eles não estão unificados. Os Estados Unidos sabem disso, eles já notaram isso. E a única maneira de deter isso aí é através da força, de deter esse patamar, esse protagonismo, é com a força. E a OTAN nada mais é do que isso, sempre foi isso. A OTAN sempre foi isso. Quando da Guerra Fria, eu até compreendo, havia uma questão, um medo velado, um medo crescente, porém velado, de uma guerra, de um ataque dentro da União Soviética e tudo mais, para com o Ocidente. Foi criada a OTAN. A União Soviética foi dissolvida. Não tem mais necessidade de OTAN. Mas aconteceu o contrário. Parece que os Estados Unidos, independente de serem republicanos ou democratas que estejam no poder, postura de OTAN, de contaminação, de avanço da OTAN em toda a Europa, continuou crescendo. Tá? Nos últimos 30 anos o negócio cresceu bastante e sempre foi deixado quieto. E a gente vê que é um plano ao longo de décadas. Eu escrevi esses dias atrás no Twitter a respeito do seguinte, que na realidade o grande alvo dessa guerra não é a Ucrânia. A Ucrânia é apenas um pretexto usado pelos Estados Unidos e a OTAN. A Ucrânia não passa um pretexto nesse momento, porque os interesses são maiores, os interesses realmente é aniquilar um inimigo maior, um inimigo geopolítico, um inimigo militar, um inimigo tecnológico, todo e qualquer inimigo, todo e qualquer patamar de inimigo visto pelos Estados Unidos nesse meio tempo. Nesse caso, a Rússia. A Rússia faz parceria com a China, etc., tudo mais. E a gente vê que no passar do tempo, nas próximas décadas, tanto a China quanto os demais países aí, orientais, vão acabar se tornando as enormes potências do mundo. Vão ser os maiores países do mundo. Tá? Os Estados Unidos não querem isso. E é uma coisa percebível. Eu falo isso sempre para as pessoas. Não tem bonzinho nessa história. Biden conversando com Obama na época da Ucrânia, na época do Obama, a relação para poder manter foco lá, estratégico, a saída. Então, ou seja, tem tudo uma conversa, tem vários minérios, tem várias riquezas na Ucrânia. Nada mais lógico do que ser o braço da OTAN, colocar a OTAN ali e tal. Hoje você fica olhando, você fica vendo que todo mundo que faz parte da OTAN acaba cedendo espaço para colocar tropas, mísseis, armas nucleares e etc., vindas dos Estados Unidos ali. E geralmente apontada sempre para a Rússia, geralmente para lá, em pontos estratégicos e tudo mais. E a Rússia não quer mais isso também, tanto que pediu a desmilitarização da Ucrânia. E assim por diante. No leste europeu, que a OTAN vai lá e retire suas ogivas nucleares, seu equipamento militar nuclear, mas isso aí não é possível. Né? Então por quê? Eu fico me perguntando, eu acho que todo mundo tem que poder entrar na OTAN? Sim, todo mundo pode, claro, tranquilo. Mas a fim de quê? Para a gente se defender de quê? Sabe, todo mundo vai para a OTAN, todo mundo fica uma unidade apenas, sempre liderado pelos Estados Unidos, é claro, né? E para fazer defesa de quê? Sabe, de um Godzilla que vem do espaço? Não tem lógica isso chama-se dominância. Os Estados Unidos querem manter a dominância no mundo, seu poder dominante. Vamos deixar isso bem claro. E é uma coisa que é fácil de observar, mas não. Né? As pessoas muitas vezes acabam não observando esse tipo de dominância, esse tipo de indução norte-americana, feita por décadas e décadas e décadas a fio, através de lados muito emotivos, né? E os contornos também que a mídia acaba fazendo. Você pode ver que hoje todo mundo está a favor da Ucrânia, tá? Não que eu esteja a favor da Rússia, porque eu acho que uma invasão dessa, só a população mesma que sofre, só as famílias que sofrem, os demais países em volta que sofrem, porque vão ter que receber esses refugiados, seja lá 1 milhão, 5 milhões, 2 milhões, não interessa, é muita gente no país, sabe? Isso impacta diretamente na economia daqueles países, tá? Impacta na reconstrução desse país que foi devastado nessa guerra. E é muito complicado isso aí, implica em sanções, implica em um monte de... A ordem mundial começa a virar uma zona, sabe? Aquilo que nós tínhamos de uma ordenança mundial, de tratados, de negociações... Não existe, os negócios param, tá? Isso afeta todo mundo, nós vivemos numa cadeia, sabe, numa cadeia produtiva, todo mundo depende de todo mundo, e quando existe uma guerra dessa aí, todas essas cadeias são quebradas, essas correntes são quebradas, isso aí impacta diretamente em todo mundo, inclusive em nós brasileiros que não temos uma guerra, tá? Nós temos grandes problemas aqui no Brasil, realmente temos problemas enormes a serem sanados aqui no Brasil, mas não são idênticos a uma guerra. Né, como está acontecendo na Ucrânia. Quando tem uma guerra ali, um negócio devastador, destrói-se tudo que você pode imaginar é destruído. E é difícil, sabe, voltar à normalidade depois de uma destruição total, com tantas milhares e milhares e milhares de vidas perdidas.
Mas isso está acontecendo realmente. Se você parar para analisar, se você parar para pensar, não é uma questão de teoria de conspiração. Muitas vezes as pessoas falam, Wang, você está criando uma teoria de conspiração. Não, eu não estou criando uma teoria de conspiração. A gente vê que os Estados Unidos está presente, existe um dedo muito grande dos Estados Unidos aí, porque os Estados Unidos lideram uma OTAN, criam uma OTAN para proteger de uma União Soviética que não existe mais e continua avançando e apontando armas para todo o território russo. Para quê? Qual é a lógica disso? Para proteger de uma invasão russa, uma invasão provocada, talvez? Chega um determinado momento que foi complicado, fica extremamente complicado. Acabar, como é que se diz? Respondendo a isso aí. Por que a Rússia não vai lá e não ataca os Estados Unidos então? Aí há uma guerra nuclear, aí vai passar a existir uma guerra nuclear, porque tem míssil para todo lado, tem míssil, tem ogiva nuclear para todo lado. E se houver uma guerra nuclear, a situação daí sim é desgraçadamente catastrófica. As pessoas têm que entender isso, têm que começar a entender isso. Então, obviamente, a pressão vai ser mostrada em cima do país próximo, no caso a Ucrânia, que na realidade é a porta de entrada da Rússia também, né? Que é uma porta de entrada da Rússia, na qual os Estados Unidos, através da OTAN, quer tomar. E daí existem minérios, existem saídas para o Mar Negro, existe um monte de coisa ali, estrategicamente é interessante para os Estados Unidos. E começam a cercar cada vez a Rússia, cada vez mais. Eu falo que é como... Eu estava dando um exemplo ontem para um amigo, falei, imagina, você está na sua casa, você abre a janela, tem um cara apontando um rifle para você. Você abre a sua porta e outro cara apontando um rifle para você. Você abre uma outra janela, janela do seu banheiro, tem um cara apontando um rifle para você. É legal isso, cara. Não, é direito do cara. Não, não é direito do cara fazer isso. Não é. Porque você está na iminência de um ataque. Sabe lá quando, mas há a iminência de um ataque. Estrategicamente forjada, estrategicamente montada por décadas e décadas a fio. A gente está vendo isso acontecer. A OTAN nada mais é do que isso. Não precisa de uma OTAN. Tá? Não tem essa desculpa, vai ter uma invasão russa, etc. Não tem isso, cara. Não tem essa história. Existe, é claro, a questão do ego, do imperialismo, do poder e tudo mais, mas não justifica ter uma OTAN, sabe, uma pressão como a OTAN em cima, né, para fazer esse tipo de coisa. Ou faz o que nós queremos, ou acaba, a OTAN tem que crescer, tem que progredir, tem que se alastrar. Não, a OTAN não tem que se alastrar, não. Para isso tinha tratado de Minsk, tudo mais, né, para tentar resolver o problema do leste europeu ali, aqueles conflitos todos. E a partir do momento que uma Ucrânia acena interesse através de um convite feito em 2018, diga-se de passagem também, que nós tínhamos lá o Trump fazendo esse meio de campo também, né? Nós tínhamos o Trump também conversando muito com o Zelensky naquela época, né, para tentar obter informações do Biden, para tentar derrubar o Biden. Tem todo esse detalhe, eu vou até deixar um link aqui na descrição para vocês lerem a respeito disso. E isso aí já foi de tempo, vai subindo, a tensão vai crescendo, a influência norte-americana na Ucrânia é extremamente grande. Então, agora é muito simples, né? Sair de canto, os Estados Unidos saírem fora e dar a impressão de que apenas o Putin, né? A Rússia é o grande vilão dessa história. Não é, não. Tá? Não estou falando que criar uma invasão, fazer um ataque dessas proporções é bonito. Não, não é. Estrategicamente ele está correto. Imagina que isso é um jogo de war, apesar da vida não ser um jogo de war, né? Mas existem estratégias. E a estratégia dos Estados Unidos é essa, é minar poder aos poucos, só que chega um determinado momento que a Rússia também reage. A Rússia vê a situação a longo, a médio prazo e acaba tomando algumas atitudes. E uma dessas atitudes é essa guerra, onde, infelizmente, a Ucrânia nada mais é, além de ser um ponto estratégico, né, para os Estados Unidos e para a OTAN, do que um marionete, um pretexto para que essa guerra venha a acontecer. Então eu fico pensando que isso é muito triste. E as pessoas se deixam passar por essa mídia extremamente capitalista, né, que realmente acontece, realmente aponta, porque dá a impressão que todo mundo, né, a Ucrânia não pode participar da OTAN, mas a Globo já está na OTAN, a CNN já está na OTAN, está todo mundo na OTAN, todo mundo favorável, etc. Mas analisa os fatos, historicamente, sabe? A Dilma mesmo, esses dias atrás, ela deu uma entrevista para o canal 247, explicou muito bem, detalhadamente a história desse conflito. Então eu acho que compensa você assistir, compensa você ler. Não é somente ler o conteúdo que eu estou disponibilizando, não é somente acreditar em mim, não é somente acreditar na Dilma. Vai lá e busca os fatos. E de maneira independente, passa a analisar, passa a verificar as coisas, vai contestar, pergunta por quê, se está certo, se está errado. Isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser mais racional, para evitar problemas futuros. Para quê? Para a gente tomar partido? Não, para a gente ter racionalidade e saber como lidar com os problemas. Porque a história está aí, a história já nos mostra isso. Muitas vezes as pessoas deixam passar a história, deixam de lado e se deixam levar pela emoção. Não é a emoção, é a razão que tem que tomar.
parte nesse momento. A gente tem que ser partidário da razão. E nessa briga toda aí, de verdade, a escalada não pode continuar crescendo. Ela tem que entrar para a mesa de negociação e ser resolvida. Tem que ter diplomacia. Os Estados Unidos não querem muita diplomacia. Eles estão induzindo para uma escalada maior de guerra. Tá? Isso está visível, mais do que visível. Inclusive, o recuo do Zelensky e tudo mais não é um ato de heroísmo. É uma estratégia para a manutenção dessa guerra. Custem quantas vidas custarem. Custe o patrimônio que custar. É enfraquecimento da União Soviética, enfraquecimento militar, é um desgaste da imagem da Rússia perante o mundo, e assim vai. Isso faz parte de um estratagema, um gigante estratagema. Então temos que pensar de maneira correta, até porque a gente não pode deixar as coisas acontecerem da bel prazer. Porque quando você é ignorante, quando você não é ignorante com relação à questão da história, porque quando você não tem ciência da história, você se deixa levar emotivamente, pelo momento, sabe? Eu falo isso até porque a gente tem que começar a olhar para dentro aqui também. Nós temos problemas gravíssimos aqui para resolver e a gente está perdendo o foco. Nós estamos perdendo o foco. Tem uma guerra importante? Tem, realmente tem, mas nós temos problemas muito graves aqui, muito graves mesmo. Tá? Nós estamos aí numa situação catastrófica e as pessoas estão deixando passar batido, como se isso estivesse normal, tranquilo, o mundo está crescendo, o Brasil é um país de paz, de amor. É um país de paz e amor de forma velada, porque o massacre com a população, principalmente a mais vulnerável, acontece, seja na educação, seja na saúde, seja no trabalho, na geração de renda. Tem gente passando fome, nós temos no mapa da fome, temos milhões e milhões e milhões de pessoas sem ter que comer. Um país que é o país agro, país referência de agronegócio, como diz o Bolsonaro. Inclusive é um presidente que diz que gosta de férias. Apesar do presidente não ter férias, não ter folga, não ter nada. O cargo não permite isso. Ele mesmo falou, se você não gosta de um presidente que tire folga, não vote em mim. Então a lógica é essa, eu não quero votar em você, nunca votei, não tenho interesse em votar em você. E tem mais também, nesse momento você deveria estar lá, articulando, pensando, mas você não consegue estar lá, cara. Com relação à questão dessa guerra, com a questão dos problemas sociais que nós temos aqui, porque você está preocupado com fertilizante. Tudo bem, é muito válido. 30% dos nossos fertilizantes vêm lá da Rússia, da Bielorrússia e assim por diante. Mas o problema não é esse. Uma guerra dessa, a gente tem que ter um posicionamento, não é ser neutro, não. Temos que ter um posicionamento e sempre caminhar para a elucidação desse problema, resolver esse problema e acabar com essa guerra. Fazer parte de um coro para acabar com essa guerra. Para que vidas sejam poupadas. E depois disso, entram essas negociações, essa diplomacia e tudo mais. Até porque é lógico, tem que começar a verificar que não existe a lógica de ter uma OTAN por aí. Então tudo isso aí tem que ser visto e revisto. E cabe a nós aí entendermos a história e fazermos parte dela. É muito triste. Então não adianta você só culpar a União Soviética contra isso, não. A União Soviética tem seu grande peso? Tem. A Ucrânia tem seu grande peso nessa briga? Tem sim. Porque a Ucrânia sempre foi muito favorável a afagar os norte-americanos. Não é de agora, não. Não é de agora, não. Os Estados Unidos sempre tiveram essa posição muito canalha de querer deter o poder a todo e qualquer custo. Sabe, uma forma muito hipócrita. Isso, independente de estar no poder republicano, democrata, a proposta é a mesma. Só muda a cor do pinico, porque o intento sempre é o mesmo. Poder, poder, poder e supremacia. Então pensa nisso aí, verifica. Os links estão aqui embaixo, dá uma olhada. Aqui a gente fica meio desanimado, sabe? A gente fica meio desanimado. Todo dia você acordar, ver guerra acontecendo, gente morrendo. É muito triste. Se você gosta do Talk aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha no vídeo, compartilha com os amigos. E vamos pra cima. Participa, chama, vamos trazer conteúdo. Nós temos uma eleição pra frente, tá bom? Então vem junto, vamos conversar, vamos dialogar. Você não precisa ser expert em nada, não, cara. Mas tem que ter bom senso, sabe? A gente precisa ter números exatos e tudo mais, mas a gente tem que ter bom senso. E a história mostra, a história nos cria bom senso. Então é bem isso aí, meus queridos. A conversa é só essa aí hoje, mais um desabafo e nada mais aí, tá bom? Amanhã tem mais. Um grande abraço a todos e até lá.